Presta atenção nisso aqui, meus irmãos. Que experiência, meu Deus do céu. O choro era um choro que não dá pra... Eu não consigo reproduzir o choro. Se eu tentar fazer uma cena de atriz, eu não consigo. Porque era um choro que todo o meu corpo se contorcia, minhas entranhas se contorciam por dentro, meu músculo foi contraindo. De modo que o meu diafragma, eu fui parar no chão e eu senti aquela presença dele como se fosse física. Se aproximando, se aproximando, se aproximando e falando comigo. Ele ia falando, ele foi falando assim... ele foi me respondendo todas as perguntas. Que ele era Deus, que ele havia vindo à Terra como homem, que ele havia... morrido na cruz, que ele havia ressuscitado os mortos, que a Bíblia era a verdade, todas as perguntas que eu fazia durante aqueles dias. Ele foi me falando e ia se aproximando, se aproximando, se aproximando, e eu fui sentindo aquela presença se aproximar, como se fosse a gente se aproximar da fogueira. Sim. Você vai se aproximando da fogueira, chega um limite que você ainda não tá tocando no fogo, mas você não consegue dar mais nenhum passo, porque ele começa a arder de queimar. Era uma sensação parecida, mas não era fogo, era amor consumidor. Eu não consigo explicar isso pra você tem que viver isso. Pra quem não pegou esse podcast desde o início, ela tá falando acerca da experiência que ela teve com Deus quando ela foi praticar o Mateus 6,6 sem saber que era Mateus 6,6, porque ela não sabia naquela época. Eu não consigo te explicar o que é isso que eu senti. Era amor consumidor. Eu sei o que você fala. O amor, se eu lembrar, eu vou chorar. Eu senti alguma coisa parecida, esse calor é um amor que parece calor e não é calor, e ele te consome como calor e não é calor, e você começa a se ver tão pequeno, você começa a olhar pra você e falar, quem é você, quem sou eu pra você falar comigo? Eu não sou digno. Você entende em um segundo que você é pecador e que ele é santo. Tudo em um segundo foi respondido pra mim. E aí ele falou, foi a última coisa que ele falou assim, agora, aí foi a frase última que ele me disse, e eu chorava de uma forma que o meu músculo do diafragma veio parar em cima e não voltou mais. Eu não conseguia mais fazer isso aqui, ó. Quando você chora, tenta reproduzir isso aqui, ó. Vê se o seu diafragma sobe. Faz uma brincadeira como se fosse criança chorando. Ó, não sobe o diafragma? Então, quando ele sobe, você volta pra depois tomar ar. O meu diafragma subiu, colou, não descia mais. Tal era a intensidade do choro. E não descia mais. Aí ele falou assim, agora eu vou parar de falar com você, mas eu vou ficar aqui. Mas eu vou precisar parar de falar, e disse essa palavra aqui, ó. Porque o teu coraçãozinho, ele falou no diminutivo, o teu coraçãozinho não está aguentando. Mas eu vou deixar o meu Espírito Santo aqui. Eu não sabia o que era Espírito Santo, eu nunca tinha nem ouvido falar, não sabia o que era isso. E eu não conseguia mais respirar, travou. Comecei a sentir meus dedos formigar, comecei a desoxigenar. E eu comecei a falar sem voz, assim, não para de falar. Porque o que eu tava experimentando era melhor do que tudo de mais maravilhoso que eu já tinha experimentado na Terra. Nada dessa Terra se comparava ao prazer que eu tava sentindo naqueles segundos. Então eu não queria que ele parasse, porque eu nunca tinha experimentado algo tão maravilhoso. Aí você entende que o amor dele é melhor do que a vida. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. Me marcaram aqui nesse vídeo e eu sei que você precisa ver isso aqui completo. Por favor, vai lá na outra plataforma, joga lá. Meu Deus, você precisa ver isso completo. Bota lá a pastora Sara Shiva no podcast do Inteligência Limitada. Vocês precisam ver isso completo. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. Que coisa linda. Experiência com Deus, cara. Experiência com Deus, cada um tem a sua. E nossa, você vê que cada forma de Deus trabalhar com uma pessoa é diferente. Porque cada pessoa necessita que Deus atue em uma área específica, cada pessoa necessita ouvir Deus de uma forma específica, cada pessoa precisa, sabe, de algo muito específico para a vida dela. E ela tinha vários questionamentos, várias coisas, várias dúvidas, e Deus tirou todas, tintim por tintim, foi tirando todas as dúvidas dela, do coração dela, foi eliminando e foi falando com ela, sabe? E meu Deus do céu, o amor de Deus nos constrange, a santidade de Deus nos constrange. Você percebe que essa questão da santidade é o único atributo de Deus em toda a Bíblia que é levado ao terceiro grau de repetição, né? No livro de Isaías, do profeta messiânico Isaías, nós vamos lá, vamos enxergar lá, vamos ver lá que Deus é santo, santo, santo. Então, gente, isso aqui é difícil até pra mim falar, sabe? É difícil porque transcende tudo, sabe? Transcende tudo. Não tem como. Eu me perco nas palavras de fato, porque quando nós falamos da santidade de Deus, quando nós falamos dos atributos de Deus, quando nós falamos do amor de Deus,
Meu Deus do céu, como pode Deus olhar para uma pessoa pecadora e amar aquela pessoa? Não o pecado que ela pratica, mas a pessoa amar ao ponto, sabe, de chamar ela para perto e querer mudar aquela vida, mudar, sabe, eliminar tudo aquilo que não provém dele, tirar tudo aquilo que não provém dele e te limpar, lavar as tuas vestes, colocar um anel no seu dedo, trocar as suas sandálias. Meu Deus do céu, isso aqui, meus irmãos, é de arrepiar. Meu Deus do céu, tô todo arrepiado. Meu Deus do céu, meus irmãos, aqui eu encerro, porque se deixar, a gente vai longe aqui. Tamo junto, somos um More Bible, mais Bíblia, mais experiência com o Altíssimo.